Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, a gente está começando a nossa segunda aula da disciplina de análise de sistemas, né? E hoje o tema da nossa aula é ciclos de vida de software, né? Na aula passada a gente fez uma análise geral da disciplina, né? Tudo que a gente vai abordar, né? Fizemos uma reflexão sobre bons projetos bem especificados, né? Sobre os problemas que podem acontecer num projeto de desenvolvimento de software, né? E hoje especificamente a gente vai falar, quando a gente fala de ciclos de vida de software, a gente está falando, na verdade, de processos de software, né? O que são processos de software? São metodologias, são procedimentos a serem seguidos, né? Para você conduzir o projeto de desenvolvimento de um software, né? São metodologias, são propostas, na verdade, onde você pode adotar algumas delas, alguns desses processos de acordo com as suas peculiaridades da empresa que você trabalha, né? Da quantidade de projetos que você trabalha ao mesmo tempo, da equipe que você tem, né? E de acordo com os projetos, com as características de cada projeto também, você pode seguir alguma dessas alternativas de ciclo de vida de desenvolvimento de software, que é o que vai ser apresentado nessa aula, né? Então vamos lá. Então, só recapitulando, a gente viu na aula anterior, né, que um projeto de desenvolvimento de sistemas, né, para você ter chances de sucesso nesse projeto, para que você consiga cumprir os prazos que você previu, né, cumprir o orçamento que você previu, né, o custo disso, com que os seus recursos que você estimou sejam necessários para você cumprir esse projeto, você precisa de estabelecer metodologias de trabalho, né? Você precisa utilizar ferramentas que te deem suporte para você fazer todo esse planejamento, né? E obviamente que você precisa de estabelecer processos e procedimentos, né, no todo o ciclo de desenvolvimento de um projeto de software e seguir esses métodos, né? Então, na verdade, esses três componentes, né, nada mais são do que um processo de software, né? O que é um processo de software? São metodologias, são passo a passos, né? São métodos, procedimentos que você segue, né, para poder efetivamente ter um projeto de sucesso no final do curso dessas etapas, né? Você atenda as necessidades do cliente, o cliente fique satisfeito e que você também, o seu time de desenvolvimento, que vocês também fiquem satisfeitos porque conseguiram fazer dentro do prazo, conseguiram abstrair todas as necessidades do cliente, né? Conseguiram dentro dos recursos esperados, né? Recursos financeiros, recursos humanos, vocês conseguiram cumprir o projeto dentro daquilo que foi estimado, né? Então, na verdade, tudo você cumpriu, você seguiu um determinado processo, não é? Que te levou ao sucesso desse projeto que você iniciou. Então, isso a denominação na literatura disso é processo de software. Nós vamos nessa aula conhecer algumas metodologias. A gente vai conhecer um processo genérico, né? Que é um processo genérico que contempla todas as fases, as etapas de um projeto normal, né? E a gente vai conhecer também algumas outras metodologias que você possa aplicar esse processo genérico, né? Então esse é o objetivo nosso dessa aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente ilustrar, né, começar essa aula, qualquer processo de software, um processo de software genérico, né? A gente diz genérico porque ele se aplicaria a qualquer projeto que você inicie para o desenvolvimento de um software, né? Ele se aplica
para todos os projetos de software, desde os mais simples até os mais complexos. Desde que você vai trabalhar sozinho nesse projeto, você vai trabalhar só você, desde o início, desde a análise de requisitos até entregar, ou desde que esse projeto seja um projeto que envolva aí um time muito grande de profissionais, né? De desenvolvedores, de analistas, de engenheiros, né? De testadores, né? Então são passos, né? São etapas, são fases que envolvem qualquer tipo de projeto de desenvolvimento de software. Uma coisa interessante também, pessoal, aqui essas cinco etapas aqui, né? Essas 5 fases, eles são tão genéricos, né? Que eles não se prendem ao escopo de um projeto de desenvolvimento de software, né? Eles são tão genéricos que eles abordam até outros tipos de projetos, né? Das mais diversas áreas aí da nossa sociedade, né? Projetos que, aliás, qualquer tipo de projeto que necessite de um levantamento de escopo, né? De objetivos, de requisitos, onde você tenha que fazer algum esboço, alguma planta, né? Que a gente costuma, é um termo bem comum na construção civil, né? Algum projeto, né? Por exemplo, na construção de uma casa, né? Você vai conversar na fase de concepção, você vai conversar com o arquiteto, ele vai perguntar para você quais são as suas necessidades, o que você planeja, o que você pensa de que seja construído, né? Aí, a partir dessa comunicação que o arquiteto faz com você, ele começa a planejar, fazer um planejamento de um projeto, né, que possa atender tanto os recursos financeiros que você tem, quanto as necessidades, os desejos que você tem com o projeto final, né? Então entra na fase de elaboração, onde ele começa a elaborar a planta da casa, né? Vamos dizer assim. Ele começa a elaborar o projeto arquitetônico, o desenho, as medidas, ou seja, ele começa a produzir esboços daquilo que será construído, né? Que será executado. A partir desses esboços, desses modelos que ele cria, ele te apresenta, vê se isso atende às suas necessidades, atende aos requisitos, atende ao seu orçamento, né? Uma vez isso aprovado, elaborado, você parte para a fase de construção, que é a fase de execução. No caso de uma casa, né? Você passa para a fase onde você efetivamente vai construir, né? Nesse caso, essa última etapa aqui com a implantação, né? Na verdade, essa fase de implantação ela pode ser entendida também como uma fase de entrega, né? Entrega seja lá do que for, né? Do que seja esse projeto. No caso de um software, seria a entrega de algum componente, de alguma funcionalidade, de alguma versão, ou do software pronto mesmo para funcionamento em ambiente produção, né? Então esse slide ele é bem esclarecedor, né? Porque qualquer processo de software genérico envolve todas essas 5 etapas, né? Isso aqui na verdade a gente vai ver ele até é um esboço do processo unificado, né? Onde você trabalha por incrementos. Toda e qualquer funcionalidade que você vai desenvolver um software, uma funcionalidade, um requisito, um relatório, uma tela de cadastro, ou um software background que vai rodar algum algoritmo, né? Você passa pela fase de concepção, que é a comunicação, o planejamento. Depois você passa para a fase de elaboração, onde você elabora esboços. A fase de construção e a transição que ele chama de construção para a implantação, onde você vai liberar isso que você fez para a efetiva utilização, né? Então, pessoal, esse é um processo genérico que vocês, ao longo da vida profissional de vocês, para construir qualquer software, seja um software aplicativo, seja um aplicativo de celular, seja um site, seja um sistema de gestão, né, um RP, você vai passar por essas fases aqui,
Então vamos ver agora, né, cada fase dessas 5 fases aqui. Primeira fase, pessoal, é a comunicação, né? Comunicação a gente estudou na matéria de banco de dados, né? Que você tem que sentar com o cliente, né? E você tem que conseguir, através de uma entrevista ou através de outros métodos, né, de perguntas ou de histórias de usuário, você conseguir abstrair exatamente qual que são as necessidades do cliente, quais são as intenções dele, o que, que ele espera, né, o que, que ele espera de resultado desse produto que ele está requisitando, né? Então você precisa estabelecer um vínculo com o seu cliente e outros interessados no projeto, né? Às vezes não é somente o cliente, né? Mas ele tem uma equipe de uma empresa, às vezes, na grande maioria das vezes, esse cliente é uma empresa, né? Então ele tem uma equipe de marketing, tem uma equipe ou alguma área especificamente interessada no software que você vai desenvolver, né? Às vezes um software financeiro, um software de RH, ou um software de marketing, né? Um site. Então você tem que estabelecer um vínculo exatamente com aquele real interessado no projeto, né? E um vínculo forte, estabelecer um laço para que esse cliente também ele tenha a segurança e a confiança de expressar para você exatamente o que ele precisa. Então você precisa estabelecer um vínculo de confiança com o seu cliente, tá certo? A partir disso, você vai compreender os objetivos do projeto que ele necessita, você vai especificar, você vai detalhar exatamente o que esse cliente necessita, né? Você vai fazer o levantamento de todos os requisitos funcionais, não funcionais, as funcionalidades, as características, os relatórios que esse sistema necessita. Você precisa especificar com riqueza de detalhes. Quanto mais riqueza de detalhes, mais fácil vai ficar o seu desenvolvimento. Isso nem sempre é conseguido em uma única vez. Às vezes não, na grande maioria das vezes a gente vai ver os processos, você tem que estabelecer essa comunicação com o cliente várias vezes durante o desenvolvimento do projeto para poder refinar exatamente os objetivos que você quer alcançar. Bom, você já comunicou com o cliente, né? Você já estabeleceu esse vínculo, você já detalhou em forma de texto tudo que o cliente necessita e o que o cliente espera. Então você já tem uma ideia do que você precisa fazer. Se você já tem uma ideia do que você precisa fazer, você precisa então fazer um planejamento, né? Então tem uma frase típica aqui, né? Que qualquer jornada complicada ela pode ser simplificada caso exista um mapa. Na grande maioria das vezes, construir um software não é uma tarefa fácil, né? O cliente chega para você e ele vai enumerando funcionalidades e necessidades que ele tem uma em cima da outra, né? E às vezes você, como analista, você até tem que interromper o cliente. Opa, vamos por partes para a gente conseguir ir abstraindo e fazendo pouco a pouco, né? Então, a partir do momento que você já tem uma ideia do que precisa ser feito, você já conseguiu estabelecer o escopo, você precisa descrever tarefas técnicas que precisam ser conduzidas para serem executadas, né? Você precisa prever os riscos prováveis. Quais são esses riscos prováveis? Orçamento curto. Às vezes você dá um custo para o cliente e esse software ele vai ser tão modificado que isso vai comprometer o orçamento. Então você precisa prever esse risco. Você precisa prever risco de cronograma, de tempo que você vai levar para concluir esse projeto. Você precisa prever os recursos necessários, né? São recursos humanos, quantos profissionais você vai necessitar, quantos desenvolvedores, quantos programadores, né? Para poder construir esse software no tempo que o cliente necessita, né? Você precisa elaborar um cronograma de trabalho baseado nos recursos, nas pessoas, nos prazos, nos orçamentos, nos recursos financeiros, né? E apresentar isso para o cliente também e deixar claro que isso pode sofrer modificação. Deixe claro para o cliente, nosso cronograma pode sofrer modificação. Por quê? Porque os requisitos podem mudar
né? Você pode mudar o que você quer. Nós podemos ter algum problema no percurso do projeto, algum programador ou analista pode ficar doente, etc. E riscos existem o tempo todo, então você tem que planejar isso, né? Você precisa prever as entregas que você vai fazer para o cliente, né? Se vão ser entregas pequenas, a partir do momento que você fechou o contrato com o cliente, você estabeleceu, você precisa em um dado momento mostrar já algo que você começou a construir para ele ter a segurança que ele investiu na equipe certa, né? Bom, pessoal, o terceiro passo é a fase de modelagem, né? A gente já viu na disciplina de banco de dados, né, os diagramas de entidade de relacionamento, modelo de entidade de relacionamento. Então, esses diagramas, esses modelos, eles são, como eu disse agora há pouco, eles são esboços, né? Eles são simulações daquilo que você vai efetivamente construir, que a sua equipe vai construir, né? Então você já consegue prever de uma forma conceitual aquilo que vai ser construído, você já consegue prever o grau de complexidade desse sistema que você vai desenvolver, né? A partir de modelos, né? De esboços, de simulações. Pretende com esses modelos ter uma ideia do todo que será desenvolvido, né? Você divide em componentes, divide em arquiteturas diferentes para poder ter uma ideia de todo o projeto que será desenvolvido, né? Isso aplica-se, né, não só a engenharia de software, mas aplica-se também, um exemplo que a gente dá o tempo todo é a construção civil, né? Um exemplo de modelo é uma planta de uma casa, é um projeto arquitetônico, né? É um projeto de hidráulico, um projeto elétrico, né? Tudo isso são modelos que você vai ter uma ideia do que será desenvolvido para você poder seguir esse modelo e depois executar, né? Então você modela-se a arquitetura do sistema que você vai desenvolver, você modela seus componentes, né? Esses componentes são componentes de software, são componentes de banco de dados, são entidades, são relacionamentos, são classes, né? São frameworks de divisão de arquitetura de software, né? Model View, Client, Model View e Controller, né? Na verdade, você modela a integração desses componentes, integração de banco de dados com aplicação, integração de banco de dados com aplicativo de smartphone, né? Você modela, desenha tudo que você pretende desenvolver e o que esse projeto vai ter que efetivamente entregar para os clientes, né? A quarta fase, de posse das plantas, né? De posse dos modelos, dos diagramas, de todo o projeto que você iniciou, né? Você começa de fato a executar isso, a construir, né? Então você vai, o que a gente costuma dizer, né, no nosso dia a dia, você vai pôr a mão na massa, você vai sentar lá, vai com as tecnologias definidas, né, com os frameworks definidos, com a linguagem de programação definida, com o banco de dados definido, com os servidores de aplicação definidos, com os servidores de banco de dados definidos, você vai efetivamente começar a desenvolver, né? Você vai começar a codificar, codificação propriamente dita, né? E é óbvio que você vai dividir essa construção em fases que a gente vai ver nos próximos slides, né? Não vai ser tudo, obviamente, de uma única vez. A quinta fase, né, é o que a gente chama de implantação, que pode ser chamada de entrega ou de emprego. Você empregar aquilo que você construiu. Você empregar aquilo que você construiu efetivamente no desenvolvimento de software. O que nós dizemos é colocar em produção aquilo que você fez, né? Colocar para utilização do público-alvo, dos clientes, né?
Então, o produto, o software completo ou parcial, né, a gente vai ver isso, ele é entregue ao cliente, que avalia o resultado final e efetivamente coloca para ser utilizado, né? Ok, pessoal, então a gente fecha as 5 etapas, né? Então, como diz esse slide, essas etapas elas podem ser empregadas de acordo com o modelo de negócio a ser desenvolvido, com o projeto que você está fazendo, né? Se é um projeto muito complexo, se é um projeto simples, ou de acordo com a política de desenvolvimento da fábrica de software, ou seja, se a sua equipe é grande, se a sua equipe é pequena, se a sua equipe é só você, né? Se a sua empresa de desenvolvimento de software, a equipe sua, ela é uma equipe grande, dividida por contemplando etapas do projeto, né? Modelagem, requisito, construção, testes, implantação. Ou se as suas equipes elas trabalham com múltiplos projetos ao mesmo tempo, né? Isso acontece com empresas grandes de desenvolvimento de software, né? Então você vai aplicar essas fases de acordo com suas necessidades, né? Então, para tanto, existem várias abordagens que envolvem todas essas tarefas. Elas são executadas de formas diferentes de acordo com as abordagens da literatura, né? Então existem alguns ciclos de vida que você pode aplicar essas fases. O ciclo de vida mais clássico da literatura, né, é o ciclo de vida cascata, é o modelo cascata, que ele é clássico por quê? Porque ele é o mais antigo, né, e ele simplesmente, o projeto de desenvolvimento de um software, ele sofre essas 5 etapas que a gente acabou de definir, né, em uma única vez, né? Então ele é um modelo clássico. Por que ele é clássico? Porque você segue essas 5 etapas e quando você chega na última etapa aqui, que é a etapa de implantação, você já está com tudo pronto. Você não tem nada mais para ser feito, né? Ele é um modelo então que a gente chama de sequencial linear, é o mais antigo, porém é um modelo que dificilmente se aplica em um ambiente real. Por que dificilmente? Porque na maioria das vezes o seu cliente ele não está com todos os requisitos esclarecidos para ele do que precisa ser feito, né? Então, desenvolvimento de software, né, ele difere dos outros tipos de projetos aí da sociedade em geral, né, projetos de construção civil, projetos da indústria, né, e etc e tal. Difere por quê? Porque os requisitos, né, eles são extremamente maleáveis. Eles mudam no decorrer do projeto. Acontecem de mudar, né? Isso não é também uma coisa, né? Muda toda vez? Às vezes não. Mas o requisito de software ele muda de acordo com o projeto. Às vezes o cliente ele tem uma análise do que ele precisa, chega no meio do projeto, você mesmo como analista, você identifica que existem outras dependências para aquilo que o cliente deseja, né? Então você mesmo como um especialista de sistema, um especialista em desenvolvimento, você prevê que aquilo que o cliente ele necessita, para você fazer aquilo, na verdade necessita... para você chegar naquele ponto que o cliente precisa, na verdade precisa ser desenvolvido mais uma série de coisas que o cliente às vezes ele nem sabe, ele nem tem noção disso, né? Então o projeto ele cresce no meio do projeto, né? Então você seguir um ciclo linear é muito difícil de você, na primeira comunicação, você já estabelecer tudo que precisa ser feito, já você no planejamento, você já planejar, você já ter todas as estimativas, todos os cronogramas prontos, e modelar, e construir, implantar, e pronto, acabou, encerrou o projeto. Isso é quase uma coisa impossível de acontecer, né? Atualmente, né? Então, para utilizar esse modelo, os requisitos do negócio devem estar bem compreendidos no início do projeto, que na maioria das vezes não é a realidade. Então nós vamos ver outros modelos que se refinaram a partir do ciclo de vida cascata, né?
No modelo cascata, uma vez definidos os requisitos e feito o planejamento do projeto, não se volta nessas etapas, né? Então é difícil para o cliente estabelecer todas as necessidades. Projetos raramente seguem um fluxo sequencial. Não há simulações, protótipos. O cliente só terá uma ideia após o término do projeto. Então, quando você chega aqui na fase de implantação, você mostra para o cliente efetivamente aquilo que você fez e ele fala: mas não era nada disso que eu queria. Você matou esse ciclo de vida cascata, você perdeu todo o projeto que você fez. Então é por isso que ele é um modelo um tanto quanto mais difícil de se aplicar. Um outro modelo que eu acho extremamente interessante e que é muito aplicado no dia a dia de desenvolvimento de software, desenvolvimento seja lá o software que seja, né, é o modelo iterativo incremental, né? Por que iterativo incremental? Ao invés de você construir o projeto todo de uma única vez, né? Você construir todos os requisitos, todo o projeto inteiro, você constrói por incrementos, né? Você constrói por pedaços, você divide o projeto em pequenas funcionalidades e você vai entregando aos poucos. E cada funcionalidade você passa por todas as fases do modelo cascata, né? Então você, por exemplo, você tem um sistema de RH para ser desenvolvido. Esse é o projeto, né? Então você divide em incremento 1, funcionalidade de cadastro dos funcionários. Incremento 2, registro, controle de frequência dos funcionários. Incremento N, controle da folha de pagamento dos funcionários. Incremento tal. Ou seja, você divide todo o escopo do projeto em várias funcionalidades e você, em cada funcionalidade, você passa por todas as fases do modelo cascata. Ou seja, você vai desenvolver o cadastro de funcionários do sistema de RH. Então você comunica com o gestor de RH, você planeja esse desenvolvimento, você modela, você constrói, você entrega para ele. Ele já analisa, já vê se aquilo está correto ou não. Uma vez correto, você parte para o incremento 2. Opa, agora nós vamos desenvolver o módulo de controle de ponto dos funcionários. Aí você comunica, vê exatamente com o cliente quais são os requisitos, quais são as necessidades, planeja o desenvolvimento, modela, constrói e entrega. Cliente satisfeito, beleza, agora nós vamos construir o controle de pagamento dos funcionários, folha de pagamento. Você estabelece toda a comunicação, faz o planejamento, modela as classes, tudo, constrói e implanta. Então, esse é um modelo efetivamente que dá certo, funciona, os clientes ficam satisfeitos, né? Porque você vai fazendo pequenas entregas o tempo todo, né? E esse aqui é o tempo. Geralmente você começa o incremento 1, quando você está planejando, você já começa a comunicação do incremento 2, né? E as equipes vão trabalhando paralelamente. A cada incremento libera-se uma nova funcionalidade de software esperado pelo cliente. Os requisitos do projeto são divididos em incrementos. Cada incremento segue um ciclo do modelo cascata. Agora a gente vai partir para os ciclos de vidas evolucionários, né? E o modelo ciclo evolucionário é a prototipação. O prototipação, na verdade, né? Ela trabalha como se fosse um ciclo interativo incremental, né? Porém, você foca em desenvolver protótipos por cliente. Por quê? Qual que é a característica do modelo de prototipação? Modelo de prototipação, o cliente, na verdade, ele não sabe exatamente o que ele precisa. Por isso que você constrói protótipos. Por quê? O que acontece? Você estabelece uma comunicação, você tenta entender o mínimo necessário que o cliente precisa, porque o próprio cliente não tem uma ideia correta do que ele precisa. Você faz um plano rápido, modela rapidamente, constrói um protótipo rapidamente e
entrega para o cliente. Por quê? Porque a partir desse protótipo, o cliente ele vai refinar o que ele precisa, né? Então, por isso que esse é um modelo chamado modelo de prototipação, porque ele não sabe exatamente o que ele precisa. Então, você vai trabalhando em cima de protótipos. Você vê que toda essa fase é uma fase rápida, né? Você conversa rapidamente com o cliente, você modela rapidamente, você constrói rapidamente, né? Porque isso é um protótipo. A hora que o cliente vê o protótipo, ele vai ter certeza daquilo que ele precisa em cima do protótipo. Aí sim ele vai refinar os requisitos, né? É um modelo muito interessante também. Os engenheiros de software gostam muito de trabalhar com esse modelo, né? Porque ele, na maioria das vezes, ele dá certo, né? Um problema desse modelo é que muitas vezes o cliente ele fica satisfeito com o protótipo e quer colocar o protótipo em produção. E às vezes, na maioria das vezes, você construiu aquele protótipo para ser um protótipo e não para ser o software pronto. Então isso às vezes é uma coisa que pode acontecer. Então o modelo de prototipação ele ocorre de forma interativa e incremental. Os protótipos auxiliam no refinamento dos requisitos. À medida que os protótipos evoluem e agregam mais funcionalidade ao produto final. Um outro modelo evolucionário do ciclo de vida que a gente tem é o modelo espiral, né? O modelo espiral, a gente verifica que pela espiral que você passa diversas vezes pelas fases, todas as fases de um projeto, né? Aí você pode falar, mas isso é um interativo incremental? Sim, pode ser, mas o modelo espiral não necessariamente necessita que você faça uma entrega de um incremento no final que você passe por todas as fases, né? Então, mas parece uma prototipação, porque você vai refinando, vai passando várias vezes. Sim, mas também ele não necessita que você, ao término de uma fase, entregue um protótipo, né? Então, o modelo espiral, na verdade, ele se baseia que você vai passar diversas vezes por todas as etapas de comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. Não necessariamente quando você passa por uma etapa completa, você precisa fazer uma entrega, né? Às vezes você passa totalmente por uma etapa simplesmente para refinar um requisito ou para entender melhor o que precisa ser desenvolvido no projeto, né? É também utilizado, aceitável o modelo espiral. Então ele ocorre de forma iterativa, como a prototipação, mas estabelece as etapas do modelo cascata, né? A prototipação, você vê aqui que não estabelece as etapas do modelo cascata. Você vê aqui que não tem, por exemplo, um planejamento, modelagem, são coisas rápidas que você tem que fazer, não necessariamente chega no nível daquela etapa em si. Já o modelo espiral não, ele estabelece que você tem todas as etapas devem ser cumpridas mesmo, né? Então, diferente da prototipação, um ciclo não necessariamente precisa entregar uma parte do produto, pode ser um ciclo apenas de especificação. E outra característica do modelo espiral, que em tese a espiral não tem fim, o que pode abranger também a manutenção do software. Uma vez entregue o software já está funcionando, já está um tempo no mercado, etc., você ainda continua com essa espiral aqui, porque você ainda está comunicando, planejando, modelando, construindo, implantando mudanças nesse software, né? Então, em tese, ela não tem fim. É uma espiral, né? Eu vou falar rápido agora, pessoal. A gente já viu os ciclos de vidas clássicos, né? Que envolve essa apresentação que eu fiz para vocês, né? E agora eu vou falar rapidamente sobre o manifesto ágil, né? Sobre a metodologia ágil, né? A gente viu até aqui que esses modelos clássicos, né? Tanto prototipação como espiral, quanto modelo cascata, que é o mais clássico de todos, né? Iterativo incremental, eles têm etapas específicas, né? Que são as etapas que nós
conversamos até aqui, que é comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega, né? Já o manifesto ágil, a metodologia ágil, ela não valoriza, né, todo esse processo tão engessado, que é esse processo das metodologias clássicas, né, de desenvolvimento, né? Ela valoriza outros pontos e não esse processo engessado, né? Então o manifesto ágil ele valoriza pessoas e interações entre pessoas acima de processos, né? Então, em vez de você estabelecer um processo assim engessado, você tem que fazer isso, aquilo, ele valoriza que você simplesmente interaja com o cliente e já entenda o que precisa ser feito e já desenvolve e já entregue. Sem modelos, sem planejamento, e enfim, né? Outra valorização do metodologia ágil também é o software funcionando acima de documentação. Ao invés de você ficar fazendo muitas modelagens, planejando muito, fazendo, né, se fosse uma construção civil, ao invés de você ficar fazendo muitas plantas e isso, aquilo, você já vai direto e constrói. E já entrega e pronto, e é isso, né? Seria uma analogia um pouco, né? Não tanto dessa forma, mas é uma analogia forte, né? Valoriza também a colaboração dos clientes acima de contratos, né? Às vezes você segue um processo todo estabelecido, com contrato, com cláusulas, com isso, com restrições, etc. e tal. O manifesto ágil ele valoriza, né, a colaboração do pessoal em ajudar, em a questão mais humana, né, de todo esse processo. E acima de muitos planejamentos e muitas previsões, o manifesto ágil também ele valoriza que você responda rápido a mudanças, a incidentes que venham a acontecer e não fique se preocupando muito assim, em planejamentos, em previsões e coisas do tipo. Simplesmente você responda, você tem uma resposta rápida a incidentes que possam acontecer, né? Preceitos-chave da metodologia ágil, né? Que a metodologia ágil ela confronta a metodologia clássica, né? Que é difícil o cliente afirmar com antecedência os requisitos que não sofrerão alteração ou os requisitos que persistirão no desenvolvimento, né? Então ele prega que não sempre, aliás, os requisitos estão definidos de forma definitivas no projeto, que ele sofre mudanças o tempo todo. E isso, de fato, é uma verdade, né? Também um preceito é que é difícil prever quanto de trabalho será necessário antes que a construção inicie, né? Então isso acaba também sendo um fato, né? Muitas vezes você não tem uma previsão correta de quanto tempo você vai levar para fazer, de quantas pessoas você vai necessitar para executar esse projeto antes que você comece esse projeto. Então ele prega que você comece a pôr a mão na massa logo, para você já ter uma ideia dos recursos que você vai consumir. E também ele prega que a fase de análise, os projetos, a construção, testes, eles não são tão previsíveis como se espera, né? E de fato, como a gente já vem estudando nessa aula, isso acontece mesmo, né? Nem sempre é previsível, as coisas mudam, coisas inesperadas, imprevistos, etc. e tal. Então, esses preceitos da metodologia ágil são esses, né? E como se caracteriza um processo ágil, né? Ele tem algumas caracterizações, né? Um processo de software ágil, um ciclo de vida ágil, né? Geralmente ele é iterativo e incremental, né? Ele trabalha com iterações, onde a cada iteração você disponibiliza um incremento, né? Sem focar muito em documentação, modelagem, coisas desse tipo, sem muito planejamento, simplesmente entregando os incrementos, né? Trabalha com protótipos também. O manifesto ágil ele gosta de protótipos, porque você constrói um protótipo rapidamente, o cliente já vê isso, é isso que precisa, tal, já dá uma resposta, você já
refina o protótipo. O metodologia ágil também ela é adaptativa a mudanças, então é um processo, é uma metodologia que ela prevê que haja mudanças mesmo, e prevê que haja coisas que não deem certo para poder efetivamente consertar e dar certo, né? Uma pregação também na metodologia da ágil é efetuar entregas em intervalos curtos, né? Então essa iteração aqui, esse incremento, eles pregam que sejam em tempo de 1 semana ou 2 semanas no máximo. Você já tem um incremento novo, você já tem um protótipo novo, né? Valoriza a simplicidade de comunicação pessoal, né? Então o interrelacionamento entre a equipe, o time de desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento, né? Essa comunicação, essa colaboração entre os envolvidos, não só o time de desenvolvimento, mas como os clientes, como os interessados, como os gerentes, né? Como os diversos times específicos que estão trabalhando em cima do projeto, né? Porque a metodologia ágil ela prega que pessoas trabalhando, né, motivadas, né, de forma que uma das maiores motivações que motivam um desenvolvedor de software é ele ver pronto aquilo que ele fez, né? Então você trabalhando com pessoas motivadas que querem ver pronto aqueles produtos, aqueles softwares rapidamente prontos, ele prega que isso é o que gera mais produtividade na realidade, né? Então ele foca em colaboração, em habilidades e competências de pessoas, né? Para poder efetivamente dar mérito àqueles desenvolvedores, aquele time de pessoas que conseguiu entregar e atender os requisitos e deixar o cliente satisfeito. Pessoal, nós temos alguns métodos ágeis na literatura, né? E um deles é o XP, é o Extreme Programming, né? Tem um método ágil muito abordado ultimamente em vários tipos de empresas, não só desenvolvimento de software, mas em vários processos, times de equipes de trabalho de várias áreas do conhecimento, que é o Scrum, né? Aliás, vocês vão fazer uma atividade, a atividade dessa semana é sobre o Scrum que vocês vão fazer, tá? Tem o Crystal e tem desenvolvimento adaptativo ASD, desenvolvimento dinâmico DSDM, né? Que são métodos ágeis que estão no livro do Roger Pressman, que é Engenharia de Software, né? Então são esses, pessoal. Eu não vou detalhar aqui os métodos ágeis, né? Mas um trabalho de vocês nessa semana vai ser trabalhar sobre o Scrum, né? Que é um dos métodos ágeis. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado. Estamos finalizando a aula de hoje. Até a próxima.